Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um Grandicas agora para o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Até que enfim chegou essa prova, hein, gente? O edital marcou uma prova muito longe, o pessoal foi estudando, passou um monte de concurso no meio do caminho, mas chegou a hora desse TCDF. Gente, nesse bloco nós vamos revisar a parte de administração pública, administração direta, indireta, autarquia, fundação, empresa, publicidade, economia mista, órgãos públicos, ok, pessoal? E também vamos ver a parte das paraestatais, serviços sociais autônomos, organizações sociais, OCIPs, entidades de apoio. Bacana? A gente vai fazer, gente, uma mega revisão. Vou dar dicas para vocês. Na verdade, vou dar as questões da prova para vocês, pode ficar tranquilo. Vou dar dicas para vocês com base nos exercícios. Fazendo o exercício, eu vou dando as dicas. Bacana, gente? Vamos começar? Vamos lá para a tela, galera. Questão número 1. A Sociedade de Economia Mista, entidade integrante da administração pública, o quê? Indireta, pode executar atividades econômicas próprias da iniciativa privada. Pessoal, quando eu uso essa expressão aqui, ó, a primeira dica, empresas estatais, eu estou me referindo a um gênero, empresas estatais. Estou me referindo a um gênero que tem duas espécies, empresa pública e sociedade de economia mista. Empresas estatais é um gênero que tem duas espécies, empresa pública e sociedade de economia mista. Gente, essas duas empresas, tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista, elas possuem dois objetivos. Ou elas prestam serviços públicos ou elas exploram atividades econômicas. Então elas têm quantos objetivos? Dois. Ou elas prestam serviços públicos ou elas exploram atividades econômicas. Vamos voltar lá, gente. Aqui diz, a sociedade de economia mista pode executar atividades econômicas próprias da iniciativa privada? Com certeza, verdadeiríssimo a questão número 1. Bacana, pessoal? Nossa primeira dica aí. 2. No âmbito federal, a empresa pública, e vamos continuar, é uma pessoa jurídica de direito privado? Sim, gente. Na verdade, tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista, ambas são pessoas jurídicas de direito que, galera, privado. Ambas são pessoas jurídicas de direito privado. Beleza? Cuidado, gente. A empresa publicidade de economia mista tem personalidade jurídica de direito privado. Aí ele está falando aqui de empresa pública. A empresa pública está falando de EP. A empresa pública é uma pessoa jurídica de direito privado, com participação do poder público e particulares no seu capital. Gente, falso, falso, falso. Por quê? Porque a empresa pública, o capital é 100% público, enquanto a sociedade de economia mista tem capital público e o que, gente? E privado. A sociedade de economia mista tem capital público e privado. Lembrando que o público tem a maioria. O item está falso. Não vamos esquecer disso aqui, gente. Isso aqui cai em prova, essa parte do capital das empresas estatais. Vamos continuar na nossa revisão. 3. As entidades que integram a administração direta, União, Estados, DF e municípios. E a indireta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Detém autonomia o quê? Política, administrativa e financeira. Galera, falso, 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 por causa do política. Gente, autonomia política é poder legislar. E só legisla quem tem poder legislativo. Lógico, autonomia política é poder legislar. Gente, essa autonomia política, que é o poder de legislar, só tem os entes políticos. Somente os entes políticos, União, Estados, ok, gente? DF e os municípios que têm essa autonomia
política. Quando ele colocou direto e indireto, ele englobou tudo. Por isso o item está falso, 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 falso. Ok, pessoal? Tomem cuidado com isso, beleza? 4. Em regra, o órgão não tem capacidade processual. Olha o que ele diz. Em regra, o órgão não tem capacidade processual, ou seja, não pode figurar em quaisquer dos polos de uma relação processual. Gente, o órgão público é um centro de competência destituído de personalidade jurídica própria. Isso é o órgão. Ele é um centro de competência. Ele tem competência? Sim, ele tem competência. Mas ele é o que, galera? Ele é destituído de personalidade jurídica própria. Ele não pode atuar em seu próprio nome. Isso é muito importante. O órgão público, ele é destituído de personalidade jurídica. E como ele não tem personalidade jurídica própria, como ele é destituído de personalidade jurídica própria, em regra, o órgão público não pode estar em juízo. Por exemplo, um ministério. Um ministério é um órgão. Você não pode entrar na justiça contra o ministério. Você vai entrar contra a União. Professor, por que em regra? Gente, porque alguns órgãos é dado a ele uma capacidade processual. Por exemplo, o Ministério Público. O Ministério Público é um órgão, mas ele tem uma capacidade processual porque ele pode ajuizar aquelas ações previstas no artigo 129 da Constituição. Vamos voltar para lá? Gente, então tá perfeito. Ele não tem capacidade processual em regra. Por quê? Porque, gente, que tá certíssimo. Porque ele não tem personalidade jurídica própria. Não tem capacidade processual porque é destituído de personalidade jurídica própria. Bacana? Questão número 5. A criação de autarquia ocorre pela publicação de lei específica e posterior registro dos estatutos em cartório. Gente, eu tenho a autarquia, eu tenho a fundação pública, que pode ser, preste atenção, de direito público, fundação pública, ou de direito privado, ok? A fundação pública, eu tenho a empresa pública e eu tenho a sociedade de economia mista. A autarquia, ela é de direito público, então ela é criada. A autarquia, ela é criada. A fundação pública de direito público, tal como a autarquia, também é criada, ok? A fundação pública de direito privado, ao contrário, ela é autorizada. E a empresa pública e sociedade de economia mista, que também são de direitos privados, elas são autorizadas. Beleza, gente? O que significa isso? Gente, ser criada significa que ela adquire personalidade jurídica própria no dia em que a lei entrar em vigor, sendo desnecessário qualquer registro. Isso é que é ser criada. Ser criada significa que adquire personalidade jurídica própria no dia em que a lei entrar em vigor, sem qualquer necessidade de um registro posterior. Isso significa ser criada. Ser autorizada, ao contrário, olha a diferença, autorizada. A lei apenas o quê? Autoriza. Autoriza o quê? Uma futura criação. Nesse caso das autorizadas, elas precisam de registro. Vamos voltar aqui para a tela? Aí ele diz, a criação da autarquia ocorre pela lei. Sim. E posterior registro? Falso. Ela não precisa de registro, justamente pelo fato dela ser o que, galera? Criada. Bacana? 6. Os bens de uma autarquia não podem ser penhorados como garantia dos credores, nem podem ser adquiridos por meio de uso capião. Uso capião é adquirir a propriedade pelo decurso prolongado da posse. Gente, será que isso está certo? Pessoal, é só a gente pensar no seguinte, a autarquia, pense aqui comigo, tá? A autarquia, nós sabemos que ela tem personalidade de direito público. Então, a autarquia, ela é de direito público. A grande questão é,
O que significa ser de direito público? Gente, ser de direito público significa ter as mesmas prerrogativas do Estado. As mesmas prerrogativas do Estado. Isso que significa ser de direito público. Então, a autarquia, a gente sabe que ela é de direito público. Então, ela tem as mesmas prerrogativas do Estado. Imunidade de impostos, privilégios processuais, seus bens são públicos. Então, as autarquias possuem bens públicos. Esses bens, por serem públicos, eles não podem o quê? Eles não podem ser penhorados, não podem ser objeto de penhora, não podem. Nem podem ser adquiridos por uso capião. Esse item está perfeitíssimo. Os bens das autarquias, que são bens o quê? Públicos, não podem ser penhorados, nem podem ser adquiridos por uso capião, porque nenhum bem público pode ser penhorado, nem adquirido por uso capião. Estamos todos entendidos, pessoal? Questão 7. As agências reguladoras são autarquias com regime especial, cujos dirigentes ocupam cargo em comissão, exoneráveis pelo chefe do Poder Executivo. Galera, qual a natureza jurídica de uma agência reguladora? É justamente isso. A agência reguladora é uma autarquia em regime especial. Essa é a natureza jurídica de uma agência reguladora. O que significa isso? Significa que a agência reguladora possui mais autonomia que as demais. Presta atenção. A agência reguladora possui mais autonomia que as demais autarquias. É isso mesmo. Por isso que o regime dela é especial. E qual a principal característica da agência reguladora? Justamente o mandato fixo de sua diretoria. A principal característica de uma agência reguladora é justamente o fato dela possuir mandato fixo para a sua diretoria. Os seus diretores possuem mandato fixo, ou seja, não podem ser exonerados a qualquer tempo. Eles são indicados pelo presidente, tem que ter o nome aprovado pelo Senado, porém, eles têm que cumprir o mandato fixo. Beleza? Então vamos voltar aqui, gente. Então ele diz aqui, a esses dirigentes, os diretores, ocupam cargos exoneráveis. Falso. Por quê? Porque eles possuem um mandato fixo, já que justamente elas têm regime o quê? Especial. Número 8. Gente, o Estado pode intervir no domínio econômico mediante a criação de empresas públicas, de sociedades de economia mista e de fundações públicas. Questãozinha muito boa essa. É uma questão simples e boa. Gente, o que é intervir no domínio econômico? Existem várias formas do Estado intervir no domínio econômico. Uma das formas dele intervir no domínio econômico é por meio de exploração. De quê? Exploração de atividades econômicas. Exploração de atividades econômicas. Ok? Agora, o Estado pode explorar atividade econômica? Pode, porém a Constituição, lá no artigo 173, disse que a exploração de atividades econômicas pelo Estado somente pode ocorrer como, gente? Somente pode ocorrer por meio das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Empresas públicas e sociedades de economia mista, ou seja, fundações não podem explorar atividades econômicas, por isso o item está falso. Toma cuidado que o CESP adora perguntar isso. Uma fundação pública pode explorar atividade econômica? Não. Fundação pública não pode. Quem é que pode explorar atividade econômica? Empresa pública e sociedade de economia mista. Bacana, galera? Vamos para a próxima? 9. Sociedades de economia mista são pessoas de direito privado. A gente viu. Tanto a sociedade de economia mista como a empresa pública são pessoas de direito privado. Instituídas pelo poder público sob qualquer forma jurídica. Gente, está errado. Por quê? No que tange a forma
jurídica, nós temos uma diferença entre a sociedade de economia mista e a empresa pública. Gente, a sociedade de economia mista só pode adotar a forma jurídica de SA. Sociedade de economia mista só pode adotar a forma jurídica de SA. Já a empresa pública, ao contrário, pode adotar qualquer forma permitida pelo direito empresarial. Qualquer forma. Vejam aí, gente, sociedade de economia mista, só SA, empresa pública, qualquer forma. Então, olha aqui, olha a questão número 9. Sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado? São. Instituídas pelo poder público sob qualquer forma jurídica? Falsíssimo, já que sociedade de economia mista só pode ser uma SA, uma sociedade anônima. Questão número 10. Gente, nas empresas públicas e sociedades de economia mista não existem cargos públicos, mas somente empregos públicos. É interessante. Gente, cargo público é o vínculo estatutário. Quando eu falo em cargo público, eu estou falando do vínculo estatutário. E o vínculo estatutário, ele só existe nas entidades, ele só existe nas entidades de direito público. Ele só existe nas entidades de direito que, pessoal? Público. Então, o vínculo é estatutário e ele só existe nas entidades de direito público. Nós aprendemos que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas são o quê, gente? Elas são de direito privado, isso mesmo, elas são de direito privado. Elas devem ter o mesmo tratamento que as demais empresas, o quê? Privadas. Lógico, se elas são de direito privado, consequência lógica, elas devem adotar a CLT. Se elas são de direito privado, a consequência lógica é que elas devem adotar o regime seletista, o regime da CLT. Então tá verdadeiríssimo esse item. Nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista não existem cargo público, mas somente empregos públicos. Ok, pessoal? Próximo, 11. O Banco Central do Brasil é uma autarquia federal e compõe a administração direta da União. Gente, esse aí é mamão com açúcar, né, pessoal? A administração direta, todos nós sabemos que é composta por quem? União, estados, DF e municípios. Enquanto a administração indireta, gente, é composta por entidades, por pessoas jurídicas, por pessoas que têm o quê? Personalidade jurídica própria. A administração indireta, aí nós temos as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, o Banco Central é uma autarquia? Com certeza ele é uma autarquia, mas que integra a administração que, galera? Indireta da União. Falsíssima questão número 11. Próxima, 12. Gente, as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas, têm personalidade jurídica própria, gente? Tem. De direito privado, sim, elas são de direito privado, são. E podem ser constituídas sob qualquer forma jurídica, falso, porque a gente aprendeu que elas só podem adotar a forma de sociedade anônima, só de SA. A gente tem que tomar muito cuidado, gente. A administração indireta é composta por essas entidades, autarquias, fundações. Então a gente tem que ter muito cuidado com os detalhes dessas entidades. Quem é de direito público, quem é de direito privado. Agora, uma coisa é certa. Todo mundo que compõe o Estado, seja da administração direta, seja da administração indireta, não importa, todo mundo que compõe o Estado, todas as pessoas jurídicas que compõem o Estado, elas devem fazer concurso, elas devem fazer licitação, elas devem prestar contas. Então, todos que integram a administração pública, todo mundo que integra a administração pública deve fazer concurso, fazer licitação e prestar
contas, porque integram a estrutura do Estado, mesmo fazendo parte da administração indireta, mesmo sendo pessoas de direito privado. Bacana, pessoal? Belezinha, gente? Vamos voltar aqui para o quadro? Então, essa questão aqui, gente, ela é falsa, porque sociedade de economia mista só pode ser uma sociedade anônima. Vamos falar um pouco agora das paraestatais? Gente, entidades paraestatais, olha o nome, para vem de paralelo, ao lado, tá ao lado do Estado. Então aqui eu tenho o Estado, com a sua subdivisão entre a administração de... Opa, mas a caneta agora tá me sacaneando. E a administração indireta. Aqui eu tenho o Estado, ok? Esse é o Estado, administração direta e indireta. Ao lado do Estado, eu tenho as paraestatais, que são entes o quê? São entes privados que não integram a estrutura do Estado, mas que mantêm um vínculo com o Estado, ok? Não integram o Estado, mas que mantêm um vínculo com ele. Olha que interessante, olha a 13. Entidades paraestatais são pessoas jurídicas privadas, perfeito, que colaboram com o Estado no desempenho de atividades não lucrativas. Essa é uma das características paraestatais, atividades não lucrativas. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não integram a estrutura da administração pública. Verdade, não integram a estrutura da administração pública. Perfeito, esse é o conceito das paraestatais. Então você vê aqui que a gente tem as principais características das paraestatais. O quê? Primeiro, que são pessoas de direito privado. Segundo, que elas colaboram. Terceiro, que elas desempenham atividade não lucrativa. E quarto, que elas não integram a administração pública. Pronto. Com essas características, você mata as questões na prova. 14. Aí agora ele vem uma questão específica sobre a OCIP. Aí ele diz: as organizações creditícias que tenham vinculação com o sistema financeiro nacional podem receber a qualificação de OCIP. É só você usar a lógica. Organização creditícia tem a ver com crédito. Crédito, empréstimo de dinheiro. Ora, essa organização creditícia, ela tem finalidade o quê? Lucrativa. Pode alguém que tem finalidade lucrativa ser uma paraestatal? Nunca. Então elas podem receber essa qualificação? Falso, gente. Elas não podem ser qualificadas como OCIP. Uma outra coisa que o CESP gosta muito em relação à OS. Gente, a organização social, a OS, não pode ser qualificada como OCIP. Então, a OS, a entidade qualificada como OS, tem uma proibição expressa que ela não pode se qualificar como OCIP. Bacana, pessoal? Questão número 15. O poder público deverá, olha que questão, que palavra forte, outorgar o título de OCIP às entidades que preencherem os requisitos exigidos pela legislação de regência para o recebimento da qualificação em decisão de natureza vinculada. É interessante isso, gente. Eu tenho uma entidade privada sem fins lucrativos. Então, eu tenho um ente privado. Estou apanhando a caneta que nem um louco, tá? Esse ente privado, ele pode se qualificar ou como OS ou como OCIP. Então, esse ente privado pode se qualificar ou como OS ou como o que, gente? OCIP. A diferença é o quê? É que em relação ao OS, a qualificação é um ato discricionário. Isso significa que o ministério respectivo da área de atuação qualifica se quiser. Então, a qualificação do ente privado sem fins lucrativos como OS
é um ato discricionário. Enquanto como CIP, a qualificação é um ato vinculado. Então, ela vai lá no Ministério da Justiça, o ente privado, e é um ato vinculado. O que significa isso? Se preencher todos os requisitos, o Ministério da Justiça é obrigado a fazer essa qualificação como CIP. Essa questão está perfeita, principalmente por conta da expressão deverá. Deverá, ela é obrigada porque justamente é vinculado. Bacana, pessoal? Questão 16. A contratação de pessoal no âmbito dos serviços sociais autônomos do SSA deve ser feita mediante a realização de concurso público. É só a gente pensar o seguinte, o serviço social autônomo, ele usa a expressão que deve, é obrigado. O serviço social autônomo é um ente paraestatal. Então tá fora de quem, gente? Do Estado. É um ente paraestatal. Quem está fora do Estado é obrigado a fazer concurso? Não. Pode fazer? Pode. Mas é obrigado? Não. Por isso o item está falso, gente. Os entes paraestatais são entes o quê? Nós já falamos isso. São entes privados. Eles estão fora do Estado. Então a regra para eles é que não há obrigatoriedade de fazer concurso. Ah, mas eu já vi um fazendo. Gente, tudo bem, pode até fazer, só não há essa obrigatoriedade. Questão 17. Os serviços sociais autônomos, pessoas jurídicas de direito privado são que executam serviço de utilidade pública, não pertencem ao Estado. Perfeito. Razão porque não se submete ao controle estatal ou à fiscalização do Tribunal de Contas. Por que está falso? Ah, professor, mas você falou que ele é um ente privado. É verdade. Ele é um ente privado. Beleza. Só que esse ente privado, eu estou falando das paraestatais de um modo geral, eles recebem recursos estatais. Eles recebem recursos do quê, gente? Do Estado. Como eles recebem recursos estatais, galera, por receberem recursos estatais, eles estão sujeitos à fiscalização do respectivo Tribunal de Contas. Todo mundo que recebe recurso estatal está sujeito à fiscalização do Tribunal de Contas, por isso está erradíssimo por conta desse não aqui. Bacana, galera? Número 18, entidades paraestatais, pessoas jurídicas de direito privado que integram a administração indireta. Uhul! Isso aqui cai demais. As entidades paraestatais são pessoas jurídicas de direito privado? São. E elas integram, gente, a administração indireta? Galera, falso, falso, falso. Ela não integra nem a administração direta, nem a indireta, justamente porque ela é uma paraestatal. Ela está fora do Estado. Falso. 19. A OS, a organização social, embora receba a delegação do poder público para desempenhar serviço público de natureza social mediante contrato de gestão, verdade, isso aqui eu preciso de falar para vocês. Gente, tem um vínculo que liga a OS ao Estado. E eu tenho um vínculo que liga a OCIP, ao mesmo Estado. Falou em OS, contrato de gestão. Então, o vínculo, contrato de gestão. O vínculo que liga o Estado à OS é o contrato de gestão. Falou em OCIP, o vínculo que liga o OCIP ao Estado é o termo de parceria. Termo de parceria. Decora isso, gente. Falou em OS, contrato de gestão. Falou em OCIP, termo de parceria. Aí ele diz no final, não pode receber destinação de recursos. Gente, falso por causa do não. Ela pode, ela se qualificou como OS, a entidade privada sem fins lucrativos. Ela assinou o contrato de gestão justamente para poder o quê? Receber recursos, bens ou até pessoal necessários. Por isso esse item está falso. Bacana, galera, beleza, gente? Vamos finalizando o primeiro bloco aqui. Fizemos essa revisão aí, administração direta, indireta, órgãos, entidades, pessoas e as entidades paraestatais que estão fora, ao lado do Estado. No próximo bloco,
a gente continua falando de atos administrativos e de improbidade administrativa. Até daqui a pouco.